Olá, tudo bem? Que maravilha, que delícia estar aqui com vocês novamente para a gente trazer aí para toda a cidade de Campinas e região, e por que não dizer, né, para todo o Brasil, estado de São Paulo, as nossas opiniões, os nossos questionamentos, o nosso bate-papo, porque, afinal de contas, quem não gosta de uma boa conversa? Essa é a proposta do nosso podcast, o Diário da Delegada, e hoje nós estamos começando aqui com uma entrevista de uma pessoa, um doutor, vamos falar em doutor, que eu tive a oportunidade de conhecer por muitos meses em que, juntos, na Secretaria Municipal de Cooperação de Assuntos de Segurança, fizemos alguns projetos. Dentre eles, gostaria de lembrar aqui o Gama, sim, o guarda amigo da mulher, que tem tudo a ver com esse querido amigo que hoje a gente entrevista aqui, que é o doutor Luiz Augusto Baggio. Muito obrigada pela presença. É uma honra começar aí o nosso podcast com um amigo na casa da gente. Uma honra estar aqui com você, uma honra ainda ser chamado de amigo, né? Acho que isso é muito importante. A gente tem uma vida tão atribulada, todo mundo, quando a gente encontra amigos e pode com eles permanecer, é excepcional. Eu tenho certeza que, né, o tempo também que tivemos na Secretaria de Segurança Pública e tem tantos outros projetos, a gente conhece a história de Campinas, a gente conhece o caminhar daqui e foi muita alegria, né, que também trabalhamos juntos naquela época na Secretaria de Segurança Pública, onde eu lembro muito bem a sua defesa em relação à proteção da mulher, um tema hoje tão discutido, né, em relação às violências, né, em relação à mulher. E nós temos hoje experiências aí na área de segurança pública bem vitoriosas e você faz parte de uma delas. Parabéns aí naquela época, eu sei que, né, você batalhava ali para que a gente pudesse ter realmente, lógico que falta recursos, né? Quando você pega na área de segurança pública, você começa a puxar o cobertor, falta sempre algum lugar, né? Falta aquela praça que precisa de mais policiamento, falta aquele bairro, aí depois falta o evento, falta o pancadão, aí tem a mulher e você vai prosseguindo. O importante é não desistir nunca, nunca. E eu sei que você fazia isso também. Muito obrigada, Baggio. Essa questão do cobertor curto, né, nas políticas públicas, as pessoas sempre mencionam, mas a gente tem que buscar nas áreas da segurança, da educação e da saúde, que são as mais nevrálgicas, né, e um dos pontos que a gente vai falar hoje aqui é a questão da segurança pública. A gente tem que pensar que são áreas estruturais de uma sociedade. Então, o cobertor tem que começar a ser esticado e a gente tem que entender que isso também faz parte das nossas lutas, todas nossas, de nós eleitores, de nós comunicadores, de nós operadores do direito, da medicina, da educação. E, Baggio, você tem um currículo super extenso, mas você é mestre em Direito Público, né? É sócio fundador do escritório Emerenciano e Baggio Associados. Completamos 35 anos já de escritório, você vê, então, começamos ontem, né? Muito tempo aqui no mercado. Uma vida. E graças a Deus, aí, muito bem, eticamente falando, bem conduzido pelos nossos advogados, né? Acho que isso que é importante. Quando a gente fala em segurança pública, né? Eu tive aí também essa passagem lá, muito ligada à advocacia, não tenho dúvida nenhuma, né? Os conceitos jurídicos, mas na segurança pública especialmente, Terezinha, eu acho que nós temos dois problemas estruturais muito fortes. O primeiro é esse, né, o problema de cobertor curto, quer dizer, você tem, na área da saúde, você tem recursos vinculados de aplicação, na área da educação, você tem fundos financiando, na área de assistência social, você tem fundos vinculados financiando, na área de segurança pública não existe nenhuma vinculação de recursos à área de segurança pública. Ela sobrevive por orçamentos próprios quando consegue batalhar aqui uma verba ou outra ali. Então, a segurança pública não tem funding, ela não tem recursos destinados especialmente a ela. Isso é um problema. Quando nós discutimos, inclusive na época do Conselho Nacional de Segurança Pública Municipal, que nós participávamos lá... Já ia comentar que você foi membro representando a região sudeste do Estado. Nós discutimos muito isso, de que quando estava em aprovação a liberação dos jogos virtuais, que estão aí hoje, a discussão das bets acabaram acontecendo, uma das discussões era que uma parte disso fosse para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Até acabaram aprovando, mas é um percentual tão pequeno que, no fim, pouco se justifica, porque a ideia era, o jogo vai provocar, sem dúvida nenhuma,
novas ações da área de segurança pública. E está aí, né? Não tem jeito, você tem que investigar mais, você tem que coibir mais ações na área de segurança e, no final das contas, o fundo acabou sendo muito desprezado, que era para ser uma verba vinculada para a área de segurança pública. Alguma coisinha foi. Deixamos lá nossa contribuição, mas era para ser mais. Lembro quanto você lutou por isso, até porque, Bajo, você como membro do Conselho Nacional dos Secretários Municipais, né, da área de segurança pública, nós chegamos a pensar, graças à sua visão, né, macro sobre segurança pública, porque uma coisa é você olhar a segurança como um problema só daquilo que já aconteceu, e outra coisa é você trabalhar as políticas públicas para trazer uma atualização. Você falou que você está trazendo para a gente esse esclarecimento que, na questão dos jogos aí virtuais, só uma pequena ponta de um mega orçamento veio para a segurança pública. Mas um dos pontos mais nevrálgicos na área da segurança, quando nós falamos de tecnologia, é justamente a capacitação dos profissionais da segurança pública. Como você vê hoje uma investigação quando envolve tecnologia? Você acha que as nossas polícias, que o nosso judiciário está preparado para o avanço dessa tecnologia? Eu não tenho dúvida nenhuma que, né, quando a gente fala em estrutura da área de segurança, ou em qualquer outra área hoje, né, principalmente aí na época da inteligência artificial, se você não é dotado de uma tecnologia da sua atividade, não vai se desenvolver, né? Feito et a mano não é mais o suficiente. Então você tem que ter, não tenho dúvidas, tecnologia de identificação facial, tecnologia de identificação de veículos, de identificação de locais, de pesquisa nas redes de conflitos que possam ouvir as vias, de ameaças. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que é a forma. E pouco tem na área de segurança pública, infelizmente, investimento nessas áreas. Quando a gente vê aí o esforço das polícias, polícia civil, polícia militar, que seja, principalmente a civil na investigação, descobrindo ali, né, a partir de uma certa tecnologia, conseguindo verificar nas redes uma ameaça adolescente, uma ameaça à infância, uma ameaça às mulheres, uma ameaça geral às redes, você tem que ter tecnologia para isso. E a Polícia do Estado de São Paulo ainda tem que ter dotada disso, né? Você tem alguns softwares, principalmente os chamados softwares israelenses, né, que são famosos nessa área. Sim, que vieram para mas custam uma fortuna. Exato. E nós não temos capacidade de desenvolver aqui. Sim, mas precisaria de investimento. Eu não tenho dúvida nem como eu digo. A área de segurança, o investimento em capacitação, ser humano, tecnologia, né, como nós fizemos na época, um esforço danado de dotar Campinas, né, de câmeras inteligentes que pudessem verificar a circulação de veículos, as muralhas digitais. E hoje, né, fico contente de ver que o Estado de São Paulo todo hoje adota isso, né, junto com os municípios. Virou um programa estadual. E foi um programa de iniciativas municipais muito bacana, que o Estado teve que olhar, dizer, gente, vamos incluir isso. Foi muito difícil, porque às vezes há uma desconfiança, será que é VR, né? Será que parece que o município, quando está fazendo, ele é pequenininho, não, o município é coisa... E não é, né? O município sabe a sua realidade local, quando ele se junta com o Estado, que tem uma estrutura enorme, né, em relação às polícias, são mais de 120 mil profissionais da área de polícia dentro do Estado de São Paulo. Então, você junta isso, você forma realmente uma fronte de guerra. Mas tem uma outra coisa, Terezinha, isso é estrutura, mas eu sempre digo que você pode fazer milhões na área de segurança pública. Tem um outro ponto que falta muito para a área de segurança. A gente imagina a segurança como sendo polícia. Segurança pública é o cidadão estar em paz e se sentir seguro. Isso acontece também quando você consegue respeito em relação às atividades que são realizadas. Hoje, infelizmente, as autoridades, de uma forma geral, acabam sendo desprezadas. E a gente fala, mas a polícia, não é só a polícia. Hoje, infelizmente, hoje não se respeita o professor na escola, não se respeita o diretor da escola. Não se respeita os pais. E não se respeita os pais. Então, assim... Onde é a origem, né? Na minha época, a gente morria de medo da polícia na esquina e do homem do saco, né? Hoje, eu acho que não tem mais nenhum... Como é que é? E também como é que é? Do juiz de menor. Então, você tinha... Mas, ou seja, era valia... Infelizmente, e aí houve acho que um equívoco muito grande, e isso segue de forma geral, culturalmente, é que passou-se a confundir eu tenho o direito, eu tenho a prerrogativa com eu tenho o privilégio. Prerrogativa e direito não é privilégio.
E isso é a confusão que se faz. Quando eu posso, como eu tenho esse direito, eu me posto à frente dele e o uso como privilégio. Contra tudo e contra todos. Isso está errado, né? Porque o seu direito incorre numa obrigação sua e ela tem que ser dita. E muitas vezes, aí vem o grande problema, quem é que acaba tendo que fazer isso? A autoridade policial tem que dizer para ele. Mas não era a autoridade policial que tem que dizer isso para ele. Não é. Era para ele ter aprendido isso em casa, na família, na escola, né? na sociedade, com o juiz de menor. Não, no final das contas, a ponta final sobra para aquele policial para fazer isso. Seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Guarda Municipal. Então é muito difícil, né, essa ponta resolver um problema cultural que está vindo em relação ao privilégio que ele se sente. E eu digo isso, Bajo, também em relação à mulher, né? Onde há um estímulo para que as mulheres façam a denúncia, sempre façam a denúncia, ou seja, o primeiro passo, que não deveria ser nos casos mais comuns, que não envolvem graves ameaças ou crimes com muita violência, há um estímulo na sociedade para que se procure a polícia, quando todos são responsáveis por segurança pública. Então, uma mulher, ela busca no distrito policial, na delegacia especializada, respostas que não são da polícia. Imagine que a polícia é ela que tem que procurar um abrigo para acolher essa mulher ou essa criança abusada ou o adolescente ou o idoso, né? Então, se transferiu hoje ainda mais, eu falo para você como policial, nos anos todos que tenho aí pelas costas, mais de 35 anos que eu fiquei na polícia, eu falo para você, hoje a polícia virou a porta aberta para todos os problemas de todos os que falharam. E aí a gente vai falar do Judiciário, do Ministério Público, das unidades de educação, da saúde. Tudo é conflito. Tudo é conflito que a polícia deve resolver. Então, concordo plenamente com o que você está falando. Quando você está em qualquer situação que a gente se sente com injustiça, né, você vê que não está acontecendo, do outro lado, a gente acaba cometendo outra injustiça para poder reparar aquela. E isso fica num círculo vicioso enorme e que vai parar, não tem possível, vai parar lá no policial mesmo. É ele que acaba. Né, a gente quer fazer, às vezes, justiça pelas próprias mãos para resolver aquele assunto que está vendo que não está sendo resolvido junto ao Estado. Então, isso é uma dinâmica que precisa ser interrompida nesse país. Que são as causas, né? Se você pode pensar colocar bem. milhões na mão do policial, milhões. Enquanto isso não for resolvido também no antecedente, né, antes de chegar lá na área policial, nós vamos ficar jogando dinheiro fora também. Eu tenho essa preocupação de que tudo seja caso de polícia, porque, veja bem, cada dia mais nós temos registros de muita violência, mas nós não temos um trabalho de políticas públicas voltados para as causas da violência, que é óbvio, Bajo, que começa na educação. Vou te dar um exemplo. Quando instalou aqui a primeira delegacia da mulher, e eu vim para ser a primeira delegada da mulher, ninguém acreditava que nós tivéssemos estatísticas ou que fosse algo. Você acompanhou essa época, né, doutor? Vários delegados que passaram por aqui diziam, isso é coisa de política, é uma onda, vai passar. Né? Doutor Amândio Augusto Malheiro Lopes, saudoso doutor Amândio, ele dizia, isso é um remédio para uma doença temporária. E não foi, porque a violência contra a mulher virou uma pandemia, porque, de repente, houveram pesquisas e agora estatísticas, e está aí, né, o último levantamento do Fórum de Segurança Pública, que não me deixa mentir, mas é sempre esbarrando na ponta, como você disse, né? Quando a gente fala em educação, a gente pensa que a educação é escola, né? Vai, escola. Não exato. Educação não é escola, né, gente? Educação é uma forma de comportamento, é uma forma de... E como é que você educa? Como é que você torna um hábito algo que você... Uma regra que quer que seja cumprida? Eu lembro muito quando dizem do cinto de segurança. Cinto de segurança era uma coisa que ninguém usava, nunca usei, não usava, tal. Hoje em dia, eu não saio... Mesmo se revogarem a lei, que diz, você não precisa mais usar cinto de segurança, eu vou usar. Porque eu me adaptei a isso. Né? Mas por quê? Eu me adaptei porque houve repressão. Houve punição. Se você não usar, você vai ser punido. Então, no início e depois, os resultados das vidas que se salvam. A gente acha que educação é colocar alguém numa sala de aula e ficar repetindo várias coisas para que ele aprenda. Não. É ele ver que aquilo que foi dito vai ser válido. Né? Ou seja, ele vai saber se alguém não fizer, porque ele está lá, dizem para ele uma coisa, o coleguinha dele do lado não faz e não acontece nada. Então, que legal. Né? Ele está vendo o coleguinha dele lá servir de mula para o tráfico e está tudo bem, andando com retão de ouro. Então, por que ele vai fazer? Ele não está acontecendo nada. Então,
Não adianta você falar 1000 vezes para ele isso quando ele está olhando o exemplo. Sim, porque hoje os filhos não são educados, mas dentro de uma redoma. Mesmo que A gente tinha medo de nós contrariar os pais. nós tínhamos- Hoje os filhos ameaçam Nós ficamos os com medo da pais. repressão. Parece que reprimiram. Você vê, é duro dizer isso, mas o brasileiro, de uma forma geral, eu também não gosta de ser punido, não quer ser punido. Tanto gosta é de que ser limitado. não quer. Então, quando você fala da indústria da multa, né? O radar é para multar. Mas é para multar porque a gente está em excesso de velocidade. E eu uso também, eu também não. Né? Você fala, mas é verdade que a gente não gosta. Mas quando a gente vai para outros países, chega lá, a gente cumpre, porque a gente sabe que vai ser punido. Então, há uma coisa interessante, eu usava muito nas minhas aulas, até na faculdade, dizia assim, o problema não é o aumento da pena, é a possibilidade dela ocorrer. Porque você vê assim, quando você sai embriagado do bar, você passa a 60 por hora no radar. Mesmo sabendo que o embriagado é pena de cadeia, perde a carteira, multa altíssima, multa enorme, mas Você lá ultrapassa. Mas você cumpre a regra. Você descumpre Mesmo a da pena. alcoolizado, você vai estar Você atento ao descumpre radar. a pena maior, Exato. mas cumpre a pena menor. Porque essa pena menor é de punível, ela acontece. Então não adianta esse negócio de nós vamos aumentar a pena agora do crime hediondo, vamos aumentar a pena agora. O feminicídio, Bajo, Então, não é- aumentou recentemente para 40 anos problema- e os crimes não diminuíram. O problema é você saber que potencialmente você será punido. Nem que seja um dia, não precisa ter 100 anos, um dia você será. Se você fizer, vai acontecer. Então, essa possibilidade, a eficácia da pena é muito mais importante do que o tamanho dela. E nós esquecemos disso, porque a gente releva a eficácia da pena. Nós somos muito displicentes. É uma pena pequena, não tem problema. Isso daí tudo bem. É meu amigo, resolve. E nós vamos alargando isso. A gente vai alargando, uma hora o tecido rasga. E é isso que tem acontecido conosco. Nós perdemos, nós fomos cada vez mais displicentes com os pequenos crimes, pequenas injustiças, e aquilo vai, e aí o tecido... A gente viu, né, a política em segurança pública de tolerância zero, né? Porque realmente são as pequenas condutas, né, as pequenas negligências, imprudências, imperícias do dia a dia que alimentam na pessoa a certeza da impunidade, né? Quando o pai da gente dava um castigo, você vai fazer a lição, senão vai acontecer isso, a gente não desafiava, a gente sabia que ia acontecer. e aquela regra veio na Hoje cabeça. ele desafia e vai tudo Hoje bem. ele desafia, põe na internet e vai encontrar N coleguinhas para falar, fez muito bem, seu pai não pode Virou mandar privilégio. em você Virou entendeu? privilégio. Deixou de Bom, ser prerrogativa, virou privilégio. Bajo, a gente fizemos aí uma abertura e eu concordo plenamente com você. A questão da educação é fundamental. Eu fui a delegada... Eu vou falar de novo, educação com repressão. Com repressão, E a gente não com aceita a limites. repressão. Com limites. Quando eu falar repressão, parece que é uma palavra muito Limites, forte, né? Parece uma de exato, ataque. Não é isso. repressão. Mas você tem que ter educação com limite. Você tem que ter um limite ali do que você saber que se você furar, você será punido por isso. Tem que aceitar isso. Exatamente. Olha, eu me lembro que quando eu vi para ser a delegada da mulher, nem foi uma escolha minha, foi uma coisa tipo assim, eu vou, depois eu saio, não quero ser delegada da mulher. Naquela época não era algo glorioso, como hoje você assumir um cargo em alguma atividade que diga respeito à mulher. Naquela época era mais ou menos assim, essa louca aí, não tem, o que ela vai fazer com as mulheres? A mulher gosta de apanhar, o que acontece entre quatro paredes tem que ficar entre quatro paredes. E eu vi ali a possibilidade de conhecer melhor esse universo da violência entre quatro paredes. Foi um aprendizado e, de repente, eu falei, não, eu posso ser útil nisso. Mas eu tinha para mim que aquelas criancinhas que estavam nos colos das mães enquanto elas faziam as ocorrências vinham de uma geração que ia entender a importância e o valor da mulher na sociedade. Então, quando eu vejo um jovem de 18 anos matar a namorada, como acontece muito, muito frequentemente no Brasil. Neste caso, especificamente, ele matou a namorada porque eles estavam casadinhos, vivendo junto, a família deu toda a força, adolescente, grávida, vamos assumir o casal, toda a família se empenha, vão morar. Primeiro dia que ele quis sair para dar um rolê de moto com os amigos, ela virou para ele e falou, mas você vai me deixar aqui grávida? O bebê vai nascer a qualquer momento. E ele disse, então, que é isso, mulher? Não vai mandar em mim. Como?
um jovem que vem de uma geração de mulheres empoderadas, que sustentam sozinhas os seus lares, que não tem necessariamente a presença masculina ali como referencial. Como é que essa mãe, né, tão forte, criou um filho capaz de, aos 18 anos, acabar com a vida de uma moça e da dele também? Então, a educação parou no tempo. Essa questão das leis de proteção à mulher, eu dou como exemplo a mulher, porque hoje, se a gente falar em violência e não falar da mulher, é como se a gente estivesse em outro planeta. Mas eu digo, não há, de fato, campanhas educativas, existem campanhas mediáticas, e você sabe que essas não resolvem. Então, pacificamente, né? A violência acontece, mas a tolerância para a violência tem que ser zero. Tem que começar nos pequenos delitos. Naquele garoto que está de aviãozinho entregando a droga, né? Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Ele é criança, é um ato infracional, mas tem um pai e uma mãe. Negligenciou na educação desse filho, isso precisa ser cobrado desses pais. Esse problema do menor ainda é mais sério. Assim, nós temos várias discussões aí sobre a redução da maioridade, né, da punição para 16 anos. 16, 12, 10, sei lá eu para quantos forem em outros locais já existem assim. E aí realmente assusta a gente olhar e imaginar um garoto de 12, 10, 14, que seja anos, sendo recolhido ao presídio criminalmente. Mas sabe o que acontece? Acontece que criou-se no imaginário aí da sociedade de que o jovem, que o menor não é punido. E é mentira. É mentira. Porque uma o pena jovem suave, mas é. Então, mas ele é punido. E às vezes não é tão suave, porque como o outro tem uma pena definida, o maior, na maioridade, ele tem uma pena definida. O menor não tem, porque às vezes ele precisa vai repetindo. Se você levar em conta a internação, mas ele não tem. Mais grave, o que seria uma punição, mas ele não seriam tem. 3 anos, em detrimento a 30 então, anos assim, num adulto. Mas lógico que depois fica. Mas qual é esse ideário, esse sentimento de que ele não é punido? A melhor forma realmente hoje, eu penso, de reverter isso é realmente reduzir a maioridade. Porque você resolve isso, acaba com esse ideário de que ele não é punido. Não, e atende um ensejo, anseio acaba da sociedade. Acaba com isso. A sociedade não quer mais ser acaba vítima do adolescente. Que vem com essa história de que ele não pode, ele não é punido. Não, e o próprio adolescente, quando ele sai à prática, ele também acha que ele não pode ser punido. Então ele também pode tudo. Então ele pode matar, ele pode furtar, ele pode roubar. Então ele fica nesse ideário, como eu disse, desse imaginário que não é real, porque há uma punição, ainda que não seja das mais severas, não seja categorizado como crime no Código Penal, mas ele tem uma punição, chamada socioeducativa, que seja, mas há uma punição. Que, na verdade, mas para acabar com isso, aí que eu digo, eu sou obrigado a concordar que a redução da maioridade acaba com esse imaginário. Diz, pode ser punido. E não adianta, porque nós temos que seguir modelos. Né? Existem países que com 12 anos a criança já pode ser presa, 14 anos, alguns. A depender da gravidade. É verdade, a depender da gravidade. A depender da gravidade do crime. Nós tivemos recentemente, inclusive, uma série que passou a adolescência, que traz esse tema, né? Eu não tive coragem de assistir. Bajo, é assim, tive. Duro, você eu sei, tem um garoto... Eu tenho um garoto de 13 anos, eu não tive coragem de assistir. 13 anos, mas eu vi os trailers, mas eu não tive coragem de assistir. Eu assisti... assim, para mim, como professora da Academia de Polícia Civil que eu sou, eu gosto desses documentários, sabe? Porque nos obriga a ver um lado que é obscuro quando você lê uma notícia. Este caso é realmente deprimente para os pais, porque na questão da internet, os pais conseguem impor um limite, mas é muito pequeno. Né? Então, eu vou dizer a você, assista, depois a gente conversa sobre isso. O problema digital hoje é uma ameaça, assim, é uma invasão, né? Uma invasão está dentro da sua, está no quarto do seu filho. É uma invasão da sua família. O crime está no quarto do seu filho. Isso é um problema muito sério hoje. Bom, Bajo, você, como eu, muitas vezes, né, conversamos sobre a questão dos direitos humanos. Nós vivemos um momento de muita tensão no Brasil, com essa polarização entre extrema direita com a esquerda. E o Brasil sofrendo aí uma espécie de retaliação cujo argumento seria a violação de direitos humanos, né, pelos Estados Unidos. O presidente Trump, além do tarifaço, ele
cassou vistos, né, de muitos ministros do STF, uma coisa inimaginável, né, na atualidade. Mas tem um ponto que eu queria pegar com você, que é, ainda ontem, os Estados Unidos emitiu um relatório sobre os países que violam direitos humanos. E, mais uma vez, o Brasil estava ali presente como um violador dos direitos humanos. Nessa questão toda, o presidente Trump pontuou Brasília como sendo uma cidade de muita violência. Agora, neste relatório, ele cita o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, pela chacina lá da Baixada, e pelo alto índice de violência policial praticada pela Polícia de São Paulo. Veja quem está falando, mas, de qualquer maneira, eu quero pegar um gancho com você. Nós temos, nessa conduta do Trump, uma espécie de proteção ou de apoio às políticas da extrema-direita. O governador Tarcísio é, hoje, um dos presidenciáveis que representa a extrema-direita. Mas por que Trump teria pontuado justamente o estado do Rio, o estado de São Paulo, como sendo um estado violento? Você vê política que possa estar sendo provocada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, outro presidenciável que está no rol de familiares que poderiam ter esse espaço? Por que criticar justamente a política do Estado de um pré-candidato, ainda não é, mas de um provável candidato à presidência que representa, como ninguém, a extrema-direita? Como você vê isso? Terezinha, eu estou misturando um não pouquinho se dá, aqui não, de tudo bem. É que política eu vou partir de uma premissa que é assim: não se discute de forma racional a inteligência nenhum dos extremos. Se eu estou nos extremos, já não é racional. Então, qualquer análise sobre eles tem erros, com certeza. Existe alguma coisa que talvez por trás, que não é confessado de todos os extremos, e a gente sabe, né, seja a esquerda ou seja a direita, que não são interesses, na realidade, de países nacionais, interesses legítimos, coisas inconfessáveis. E aí não dá para falar também, porque não é racional. Então, eu acho assim, que a extremidade deve ser evitada, ao máximo. A gente tem que olhar isso, quando vai olhar um fato desse, falando, por que esse negócio? Por que você está gritando comigo? Não é? É isso, mais ou menos o cara está assim. gritando. Então, não dá para conversar com quem está gritando. Você tem que esperar acalmar, tentar dialogar, trazer o assunto para lá, e aí você conseguir decodificá-lo. Não tenho dúvida nenhuma hoje que nós vivemos momentos de divisão. E não é só o mundo todo, as pessoas estão divididas. É global isso, por né? Isso, e aí vem essa história, inclusive, de violência entre casais, violência. Aquele sujeito resolveu matar um gari porque estava o carro parado na frente dele. Quer dizer, por que ele fez? Mas, meu Deus, ele tirou isso, que insanidade. Não, mas por quê? Porque teve um privilégio dele suprimido porque o carro dele não conseguia passar. E isso está acontecendo. Por tão pouco a gente tira a vida de uma pessoa. Tudo, isso está acontecendo assim. Eu estou no extremo. Como é que a minha... E os Estados Unidos hoje estão adotando essa posição. Como é que eu, norte-americano, não domino o mundo? Como é que vocês não me respeitam? E aqui do outro lado, né, como é que eu, que não gosto dos Estados Unidos, também minha política não é adotada. Então a gente fica nessa briga que, na realidade, nada resolve. Eu acho que nós precisamos de pessoas sensatas, pessoas que consigam conversar, consigo chamar para conversa. Eu acho que isso é um problema sério. Nós não conseguimos dialogar, né, de entender, de dizer, gente, calma, para, né? Eu vou usar esses dias, meu garoto tem 13 anos, é um adolescente, agora ele começou, né? Os hormônios estão explodindo. Esses dias ele estava no quarto brigando lá. Eu entrei, o que está vendo? Calma, respira, vamos lá comigo. Né? Respira, pelo amor de Deus, respira. E se você você entrar no diálogo, você vai louco junto. Sim. Né? Então, é um exercício que eu admiro os pais de adolescentes. Mas é que a gente é pai velho, né? Eu falei, pai velho é mais fácil. Claro que isso pode fazer a diferença. Então, se você pega assim, o Eduardo Bolsonaro está lá, está claramente, ele quer salvar o pai dele. Então a briga dele é outra, é salvar o pai dele. Ele quer salvar o pai dele.
O Lula, o Lula quer salvar a carreira dele aqui. As eleições de 2026. O Trump lá, ele está querendo... Ele, na realidade, ele quer fortalecer a direita mesmo. Ele, lógico, não tenho dúvida nenhuma, mas lógico, ele é um homem de negócios. Ele tem negócio nessa história. Sim, não é só de ideológico. amor. Não, ele tem negócio, é um homem de negócio. Ele sempre foi negociante. Né? Então, tem ali bases de negócio do que ele quer fazer em relação à política dos Estados Unidos. Aí a pessoa fala, é porque o Eduardo... Você acha que o Eduardo... O Trump usou ele o Eduardo de boi de piranha ainda para fazer isso tudo. Né? É ele. Mas olha, Bajo, tem bons motivos. A melhor coisa neste momento é aquilo que a gente abriu a nossa conversa logo que você chegou, né? Tem que ouvir mais, né? Ver melhor e misturar bastante as fontes de informação para que você forme um juízo de valor. Olha, nosso horário acabou, Bajo. É tão bacana, tão bom conversar com pessoas inteligentes, com conhecimento. Fica aí o convite para você voltar no nosso podcast. Agradeço de coração e me sinto extremamente honrada por estar mais uma vez na presença de um homem, de um profissional que entende muito de segurança pública e que fez um trabalho excepcional na cidade de Campinas e, graças a você, o Gama, guarda amigo da mulher. E as guardas fortalecidas, eu acho que é importante essa questão municipal. Muito obrigado, Terezinha. Muito grato mesmo. Fico muito gratificado. Obrigada. Aí, muito orgulhoso de ter sido aí seu convidado para esse papo aqui no nosso Diário Campineiro. Muito obrigado. Pois é, gente. Chegamos ao final dessa edição do Diário da Delegada e fique atento, porque, olha, tem muita coisa para contar para você.